Oi, pessoal do oitavo, tudo bem? Então vamos para mais uma semana, de aula de atividades. Essa semana a gente mudou o tema, agora a gente vai entrar em geometria, tá? E a gente vai começar a congruência de triângulos. Então vamos lá. O primeiro caso de congruência de triângulos que a gente vai ver, deixa eu pegar a caneta. Então, o primeiro caso que a gente vai ver tá aqui, ó. Lado, ângulo, lado. LAL, tá? Então, é lado, ângulo, lado. Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, ó, aqui a Pro já colocou o exemplo para vocês estarem entendendo. Como que eu sei que há congruência, desses triângulos? Então, a gente observa aqui, ó, que esse lado AB, é igual ao lado EG. Que esse ângulo A aqui, ó, o ângulo A é igual ao ângulo E. E que o lado AC é igual ao lado EF. Então, a gente tem lado, ângulo, lado, tá? Mesma coisa aqui, ó, lado, ângulo, lado. Então, é uma questão de observação, tá? A gente vai observar o que está acontecendo. Então, nesse caso, eles são congruentes devido ao lado, ângulo, lado serem iguais, ok? Outro tipo de congruência, o segundo caso, ó, LLL. O que quer dizer isso? Quer dizer lado, lado, lado. Então, quer dizer que os lados são congruentes, têm a mesma medida, ó. 3 lados congruentes. Então, ó, esse lado aqui, AC, igual ao lado lá do outro triângulo, EG. Esse lado, CB, ó, ele pôs até 3 aqui risquinhos, é igual ao que tem 3 risquinhos aqui, GF. E esse lado aqui, AB, é igual ao outro aqui, EF. Então, ó, esse lado com um risquinho e esse lado com um risquinho. Esse lado com 3 risquinhos, aqui também 3 risquinhos. Aqui 2 e aqui 2. Para ficar mais fácil da gente estar observando a congruência. Então, nesse caso, é lado, lado, lado. Ok? Certo, pessoal? Lado, lado e lado. Ok? O terceiro caso de congruência que a gente vai ver é ângulo, lado, ângulo. É o ALA, tá? Então, ó, ângulo, lado, ângulo. É a questão de observar. Dois ângulos congruentes e lado entre os ângulos congruentes. Então, agora eu tenho, ó, esse ângulo congruente a esse. Esse ângulo congruente a esse. E o lado no meio, congruente. Tá? O lado BA congruente com EF. Então, nesse caso, é ângulo, lado, ângulo. Ok, pessoal? E o quarto caso é lado, ângulo, ângulo. Ó, então é lado, ângulo e ângulo. Congruência do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto ao lado. Então, ó, a gente tem esse lado aqui, AB, congruente com esse lado aqui, AB, certo? Aí o ângulo que tá aqui do ladinho desse lado, ó, e o ângulo que tá do ladinho aqui desse lado também, tá? E a gente tem o ângulo oposto ao lado, ó, o ângulo oposto lá do outro lado, o ângulo oposto lá do outro lado, tá? Então, esse é um outro caso de congruência de triângulos, certo? Então, é lado, o ângulo aqui do ladinho e o ângulo oposto lá do outro lado, ok?
Pessoal, então lá no Drive a Pro já colocou a atividade sobre congruência de triângulos. Vocês vão fazer do próprio caderninho de vocês, tá? É só estarem vendo lá. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Agora a gente vai entrar em quadriláteros, tá? A gente vai ver algumas características dos quadriláteros. Então, o que são quadriláteros, né? São polígonos que possuem 4 lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais, né? Ó, aqui as diagonais, ó, essa é uma diagonal e essa é a outra diagonal. Ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus. Então, a soma, ó, desse ângulo, mais a soma desse ângulo, mais a soma desse ângulo e a soma desse ângulo aqui, tem que dar sempre 360 graus, certo? Então, aqui eu coloquei o exemplo de um quadrilátero, né? Então, como eu já falei, ele tem 2 diagonais, né? Ele vai ter 4 lados, certo? Ele tem 4 vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontos, né? As quinas da figura, né? Aí ele tem 4 ângulos internos, né? E aqui tá exemplificando também esse ângulo aqui, ó, externo, ok? Continuando aí. Esses aqui, pessoal, são os quadriláteros notáveis. São os quadriláteros mais usados, né? Que a gente tem, que a gente observa. Então, a gente tem aqui, ó, o retângulo, que vocês conhecem, né? Então, quais são as características, né? Então, a gente tem, ó, 2 diagonais, a gente tem 4 lados, tem os 4 ângulos internos, né? Lembrando sempre que a soma dos 4 ângulos internos vai ser sempre igual a 360 graus, ok? Mesma coisa com o quadrado, ele é um quadrilátero, por quê? Porque ele tem 4 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4. O que ele tem? Ele tem as 2 diagonais, certo? Aí ele tem 4 ângulos, no caso aqui, ele tem 4 ângulos retos de 90 graus, certo? Lembrando sempre que a soma desses ângulos internos dos quadriláteros é sempre igual a 360 graus. Aí a gente tem o losango, né? Também, ó, são 4 lados, certo? Aí eu tenho as 2 diagonais, uma aqui e a outra aqui, né? Aí a gente tem os 4 ângulos aqui, ó. Os 4 ângulos internos, lembrando que a soma é sempre igual a 360 graus. Aí aqui eu tenho um trapézio, é um outro quadrilátero, tem 4 lados, certo? Tem as 2 diagonais, ok? Não sai muito reto, mas tá bom. Aí a gente tem os ângulos internos, os 4 ângulos internos, onde a soma é sempre igual a 360 graus, certo? E por último aqui, último quadrilátero notável é o paralelogramo. Então a gente tem 4 lados, certo? A gente tem as 2 diagonais, que não sai muito reto, mas tudo bem. E a gente tem os ângulos internos, que a soma é sempre igual a 360 graus. Ok, pessoal? Então, esses são os quadriláteros notáveis. Agora, vocês vão lá no Drive. A Pro também postou as atividades, é do caderninho de vocês, tá? Vocês podem estar fazendo no próprio caderno, tirando foto do caderninho de atividades e me mandando, ok? Beijos a todos e fiquem com Deus.
Até mais!